Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani do Empório Tchagalug. E eu sou o Ale do Empório Tchagalug. E hoje a gente veio falar para vocês de um assunto muito legal, que são os benefícios para a saúde do consumo regular e moderado de vinho. Mas antes da gente começar, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos, porque esse assunto é de interesse de todo mundo. E ativem o sininho, porque assim, quando nós tivermos mais conteúdos para mostrar para vocês, vocês serão notificados. É muito legal esse assunto, gente, porque, não sei se vocês sabem, mas tem mais de 2.000 estudos científicos que comprovam que a ingestão moderada e regular de vinho traz muito benefício para a saúde. O vinho, ele tem várias substâncias que são benéficas à saúde, como os polifenóis, os taninos, as cumarinas, os flavonoides, os ácidos fenólicos. Mas a gente gostaria muito de ressaltar um dos polifenóis do vinho, que é o resveratrol, que ele é um poderosíssimo antioxidante, não é isso, Dani? É isso mesmo. E como todo mundo sabe, os antioxidantes eles atuam direto nos radicais livres. E os radicais livres eles são responsáveis por uma série de doenças, degenerações que vão acontecendo no nosso organismo com o tempo. Inclusive pelo nosso envelhecimento. A Dani tem mais de 70 anos, vocês nem percebem. Antes fosse bem assim, né, gente? Mas é isso. A gente vai falar vários benefícios que o consumo de vinho traz para a saúde, mas eu só quero ressaltar um ponto. Esses benefícios eles aparecem quando o consumo é regular e moderado. O que é um consumo moderado de vinho, Ale? É um copo por refeição, uma taça por refeição no máximo, né? Exatamente. Acima disso, gente, qualquer bebida alcoólica vai trazer prejuízo para a nossa saúde, qualquer uma. E o vinho é uma bebida alcoólica, então vamos consumir com moderação, certo? E é importante também falar, quando vocês forem escolher o vinho, se vocês querem buscar os benefícios do vinho, esses componentes benéficos, a gente tem a seguinte dica: quanto mais escuro for o vinho, maior a quantidade dessas substâncias na sua composição. Exatamente. Bom, o primeiro dos benefícios que a gente vai falar aqui é que o vinho traz pra gente um escudo natural. O que quer dizer isso? Que os polifenóis eles combatem uma série de doenças causadas por bactérias no nosso organismo. Por exemplo, como gastrites, úlceras e até alguns tipos de câncer. A Sociedade Europeia de Cardiologia comprovou através de estudos que uma taça por dia diminui em 11% os riscos de infecções por bactérias. Então, assim, 11%, gente, é um número bem importante, certo? Mas o vinho também é muito bom para os ossos e para as veias, para o nosso sistema circulatório. 2 taças de vinho por dia, ou seja, uma por refeição, fortalece os ossos, as veias, as artérias e previne uma série de doenças como osteoporose, como artrite, como varizes, não é isso, Dani? É isso mesmo. Principalmente para as mulheres, em função da osteoporose, porque todas as mulheres, quando elas entram nesse período de pré-menopausa e menopausa, começa uma perda óssea muito grande, que é a osteopenia. E o consumo de vinho regularmente, ele retarda essa perda. Não que não vai acontecer, né, gente? Mas ele retarda essa perda óssea. Outro ponto muito legal, você é mulher e está tentando engravidar? O Centro de Epidemiologia da Dinamarca fez um estudo com 30 mil mulheres e verificou que com essas mulheres fazendo consumo regular e moderado de vinho, elas diminuíam muito o tempo de espera para engravidar, né? Então eu acho muito legal isso. A gente tem, infelizmente, a gente vê muitas mulheres que estão tentando há muito tempo engravidar. Vamos tomar um pouquinho mais de vinho, gente, porque aí entra num outro ponto muito importante, né, Ale? Que é o 8, né? Vamos falar dele já? Vamos falar dele já. Vamos? Porque um assunto puxa o outro. O vinho, gente, ele aumenta o desejo e a satisfação sexual. Uma pesquisa do The Journal of Sexual Medicine, realizada com 800 mulheres italianas, concluiu que quem consome 2 taças de vinho por dia apresenta um aumento no nível de desejo e satisfação sexual. Isso ocorre porque os compostos do vinho tinto aumentam o fluxo de sangue em algumas áreas do corpo específicas. Olha que legal, gente.
Mas vinho engorda, Dani? Então, pergunta polêmica essa, né? Vinho engorda sim, gente. Infelizmente, nem tudo dá pra ser perfeito, né? Vinho engorda sim. Uma taça de vinho tem aproximadamente 175 calorias. Agora, qual é o ponto para pessoas que estão passando por dietas baixa caloria? O benefício do vinho às vezes supera a questão das calorias que ele possui. Mas outro ponto, dentre todas as bebidas alcoólicas, o vinho é uma das menos calóricas e outra, é a que produz, essas calorias do vinho, é a que produz menos essa gordura localizada, ou seja, a famosa barriguinha de chope. A boia. A boia, exatamente. Eu contei pra vocês no vídeo passado que eu tô tentando tomar vinho. Eu já emagreci, gente. Eu já emagreci bastante. É verdade, emagreci. Parei com a cerveja e comecei com o vinho, tô emagrecendo. Com certeza. Então é isso. E outro ponto importante para vocês fazerem a escolha do vinho correto é essa quantidade de calorias, ela aumenta ou diminui de acordo com o vinho, como ele é produzido. Por exemplo, os vinhos mais doces. O que são os vinhos doces? Basicamente, são os vinhos de sobremesa, os vinhos espumantes moscatéis e os vinhos suaves, que muitas vezes os vinhos suaves eles têm adição de açúcar no processo. É o que a gente chama de açúcar residual. Então, o que acontece? As uvas, elas têm uma quantidade X de açúcar. O que é o açúcar residual? É aquele açúcar que a levedura não consegue consumir para produzir o álcool. Então, esse açúcar que sobra no vinho, seja porque a forma de produção permite que esse açúcar residual seja maior, ou então pelo tipo de uva, que é um pouco no caso dos espumantes moscatéis. Esse açúcar residual é o que eleva a quantidade de calorias por taça. Então assim, vamos comparar, um vinho tinto seco, ele vai ter menos calorias do que um espumante moscatel, por exemplo. Tá? Então isso é para guiar vocês na escolha do vinho correto para consumir a menor quantidade de caloria possível. E outra coisa, a ingestão de vinho, ela ajuda muito na digestão, principalmente na digestão dos carboidratos. E aí tem um outro ponto que é um benefício do vinho, ele previne o aparecimento do diabetes. O que é o diabetes? Existem vários tipos de diabetes, mas tem um diabetes muito comum, infelizmente, que é causado pelo estresse do fígado na produção do pâncreas na produção de insulina. Pessoas que consomem uma quantidade muito alta de açúcar, de farinha branca, durante toda a vida, algumas, em um dado momento, o pâncreas ele para de produzir insulina, que é o que quebra o açúcar quando você consome carboidrato. O consumo do vinho ajuda a quebrar esses açúcares dos carboidratos, o que requer menos o trabalho do pâncreas na produção de insulina. O vinho também, gente, tem um efeito relaxante muito interessante. A Escola de Medicina da Universidade de Boston fez um estudo e conseguiu comprovar que beber vinho com moderação leva a resultados melhores em testes de habilidade, emoção e mobilidade na meia-idade. Sem contar que melhora o humor, proporcionando noites muito mais relaxantes. Mas o vinho também faz muito bem pro coração, né, Dani? Exatamente. Por quê? Porque os polifenóis, eles aumentam a produção do bom colesterol, HDL, e diminui a produção do colesterol ruim, que é o LDL. Diminui a chance da formação daquelas placas de gordura no coração que causam infarto. Ele também tem um efeito antitrombótico muito poderoso, que reduz muito as chances de uma pessoa ter um AVC, um derrame e uma trombose. Pessoal, vocês sabiam que na França o índice de doenças cardíacas é muito baixo? Muitos especialistas acreditam que o consumo diário dos franceses de vinho tinto é a causa dessa baixa incidência de doenças cardíacas no país. Outro estudo que foi realizado na Europa também, eles fizeram um estudo com adultos durante 4 semanas. Então, essas pessoas, elas tinham que consumir de 1 a 2 taças de vinho diariamente. Foi verificado que houve um aumento de 16% na produção de colesterol bom, o HDL, e isso, em consequência, causa diminuição do LDL, que é o colesterol ruim.
Outro ponto super interessante é que, de acordo com o Departamento de Oftalmologia da Universidade de Udine, o consumo regular de vinhos ele é extremamente benéfico para os olhos. Por quê? Porque ele diminui a degeneração da retina e previne as causas de cegueira. E o vinho também, gente, é muito bom para a memória. Como vocês podem notar, a Dani está lembrando todo o texto enorme que a gente tem aqui na nossa frente e eu estou tendo que ler. Eu sou a pessoa que não consome muito vinho. Mas de acordo com o setor médico da Universidade do Arizona, isso acontece porque o vinho previne o sangue de coagular, reduzindo assim a inflamação dos vasos, que são relacionados ao declínio da memória. E vários estudos científicos publicados nas últimas 3 décadas apontam a ligação entre a ingestão de polifenóis contidos nos vinhos à redução de chances de se desenvolver demência e Alzheimer. Agora, outro ponto muito importante é a melhora na digestão. O consumo de vinho junto com as refeições, ele melhora muito a digestão dos alimentos, inclusive a digestão dos carboidratos. E aí vem aquela parte que a gente já falou sobre a prevenção do diabetes. Isso é, com essa melhora da digestão, força muito menos o pâncreas a produzir insulina para quebrar os carboidratos provenientes principalmente do açúcar e das farinhas brancas. Ele melhora muito, aumenta muito a produção de suco gástrico e estimula a vesícula. Por isso que ele melhora a digestão. Mas e suco de uva, Dani? Então, o suco de uva, ele também faz muito bem à saúde, principalmente não, os sucos integrais, não esses sucos de caixinha que eles chamam de néctar, que tem uma adição absurda de açúcar. E corantes. Exatamente. E acidulantes, enfim, aromatizantes. Todas esses químicos aí que não sei nem se tem uva. Fazem muito mais mal para a saúde do que bem. Mas enfim, esses sucos integrais de uva que você acha no supermercado, inclusive de muitas vinícolas nacionais. Em breve no Empório Tchegalang. Exatamente. Da Perine, da Aurora, todos eles têm esses sucos de uva integral. Eles também fazem bem para a saúde porque, lógico, eles também têm os polifenais. Porém, tem um problema. Eles têm uma quantidade de açúcar muito maior. Porque como não tem a fermentação, o açúcar não é transformado em álcool, então ele fica lá. Outro ponto. O álcool, ele melhora a absorção dos polifenóis pelo nosso organismo, tá? Então, sim, o vinho é melhor para a nossa saúde do que o suco de uva. O vinho branco também, né? Então, o vinho branco, ele também é benéfico para a saúde. O que acontece as uvas brancas, elas já têm uma quantidade de tanino muito menor nas cascas. E outro ponto, os vinhos brancos, a produção dos vinhos brancos e dos vinhos tintos é muito diferente. Nas uvas brancas, nos vinhos brancos, após a maceração das uvas, as cascas e as sementes elas são retiradas do processo antes da fermentação. Justamente para não dar cor. Exatamente. Já nos vinhos tintos, as cascas e as sementes elas ficam no mosto que vai ser fermentado. Conclusão. A quantidade de polifenóis nos vinhos tintos é absurdamente melhor do que nos vinhos brancos. Só uma curiosidade com respeito ao que eu falei. Existem uvas brancas e uvas tintas. Existem vinhos brancos de uvas tintas, assim como existem vinhos brancos de uvas brancas. Não existe vinho tinto de uva branca. Exatamente. Então, assim, o tanino é proveniente, é o que dá a coloração na casca da uva. E aí o tempo, a presença da casca da uva junto com o mosto, com o suco extraído, né? Exatamente. É o que dá a coloração do vinho, tá? Então por isso que ela é retirada imediatamente, mesmo as cascas das uvas brancas. E a gente tem outra notícia muito legal para vocês. Vinhos produzidos com uvas plantadas na região da Serra Gaúcha, Pinto Bandeira, Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Caxias do Sul, Vale do Trentino. Essas uvas, elas têm uma concentração de resveratrol. Nossa, gente, esse nome é muito complicado. Resveratrol, 3,5 vezes superior aos rótulos sul-americanos e europeus. Exatamente. Por que disso, gente? O terroir, o solo dessa região das Serras Gaúchas, ele é um solo extremamente úmido e inóspito para a produção de uvas. As videiras que são plantadas nessa região, em função desses
dessa dificuldade do solo, elas se tornam videiras muito mais fortes. O que quer dizer que a concentração de polifenóis nas uvas é muito maior do que esses outros vinhos que foram analisados, vinhos basicamente do Chile, da Argentina e da Europa. Então, qualquer vinho da Serra Gaúcha que você tomar, ele tem os polifenóis em maior quantidade do que os vinhos de outros lugares, tá? Isso é muito legal, porque acho que é um ponto a mais para os nossos vinhos nacionais. O link com essa matéria, gente, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, que é legal ler para entender um pouco melhor toda a matéria. O texto é longo, tá? Mas vale a pena vocês Vale verem. a pena. As vinícolas que participaram desse estudo, que forneceram vinhos para esse estudo nacionais, são a Casa Perini. A Casa Perini e algumas outras que eu não me lembro agora, mas a Casa Perini principalmente, que meio que bancou também esse estudo desse laboratório chamado Lavan. E houve outras análises de outros laboratórios que também comprovaram essa questão do aumento dos polifenóis nessas uvas, tá? E aí, gente, a gente vai mostrar um negócio super legal para vocês. Esses vinhos da Arbo, da Casa Perini, eles são vinhos de entrada da Casa Perini. Eles têm um custo muito legal. O valor deles aqui na nossa loja está R$ 32,90. E principalmente esse Cabernet Sauvignon aqui que vocês estão vendo, ele é um dos vinhos que foi analisado e que comprovadamente tem essa quantidade de 3,5 vezes a mais do que os vinhos sul-americanos e europeus. Então, gente, olha que notícia maravilhosa. Vinho nacional com preço maravilhoso e que faz muito bem para a saúde, certo? Decorem o nome, Resveratrol. Continuem falando que uma hora vocês vão fazer diferente da gente. É meio trava-línguas, né? Trava-línguas esse nome, mas enfim, é super importante. Bom, gente, mas assim, nem tudo são flores, né? O vinho, ele é uma bebida alcoólica, tá? Que depende do vinho tinto para o vinho branco, enfim, os vinhos tintos eles têm mais ou menos entre 12 e 15% de álcool, os vinhos brancos eles são menos alcoólicos, mais ácidos, assim como os vinhos rosés. Mas o grande ponto eles são bebidas alcoólicas e qualquer bebida alcoólica, se consumida em excesso, ela vai causar mal para a nossa saúde e algumas pessoas que têm essa tendência pode causar uma dependência. Então, gente, o ponto é consumo moderado e regular. O que quer dizer isso? De 1 a 2 taças por dia. Então, vamos lá consumir vinho, que além de ser uma delícia, a gente aprendeu aqui que faz muito bem para a nossa saúde. É isso, pessoal. Tem dúvida? Precisa de ajuda? Quer escolher um bom vinho? Entra na nossa loja online, manda um WhatsApp pra gente, no nosso link na bio no Instagram tem todos os nossos contatos. Fiquem à vontade, estamos à disposição de todos. É isso, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada.